Olá, crianças, tudo bem? Vamos hoje para um conteúdo de história, né? Sendo que conteúdo novo. Oba, tá? Vamos para uma matéria nova, ou seja, hoje estamos entrando no terceiro bimestre, tá? E história por quê? Porque hoje, na quinta-feira, a nossa disciplina é história. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês, vou fazer um resumo, tá? Do ciclo do ouro. Só que, antes de chegar ao ciclo do ouro, eu vou falar para vocês o que nós, logo no começo da colonização, tinha um produto que era bem utilizado, que era o pau-brasil. Era explorado, né? O produto era bem explorado. O pau-brasil, vocês sabem disso. Estão lembrados dessa parte. Ele foi explorado por muito tempo, só que chegou um período que houve uma escassez desse produto. E aí entrou o quê? Entrou a cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar naquela época era um produto luxuoso, utilizado pelo pessoal da coroa portuguesa, e só quem tinha dinheiro é que fazia uso desse produto. Como já não tinha mais o pau-brasil e ficou somente o produto cana-de-açúcar, não deu para suprir esse fator do país da época. Então, a cana-de-açúcar fez um uso durante muito tempo, mas houve uma necessidade de um outro produto para poder ter um lucro. E aí é onde entrou o ouro, tá? Houve a necessidade do ouro. Só que, para haver a exploração do ouro, a coroa portuguesa houve uma necessidade de quê? De se organizar em expedições. Essa organização de expedições foram chamadas de as bandeiras, tá? Como é que era isso? Essas bandeiras aqui que eu coloquei aqui para vocês, eu destaquei aqui ouro e índios, tá? Eu falei de ouro, mas por que entrou os índios? Porque os índios, tá? Eles precisavam, as bandeiras, que eram expedições organizadas por pessoas que eram chefiadas, eles precisavam do ouro, mas precisavam de alguém que auxiliasse eles para chegar a esse produto. Então é aí onde entram os índios, tá? Isso aqui aconteceu no século 17 e 18, esse processo aqui que nós vamos ver agora. Muito bem. Um chefe era formado pelo branco, índio e mameluco, tá? A disciplina nessa época era bem rigorosa. O que acontecia nessa disciplina rigorosa? Eu vou chegar lá. É onde entram os índios. Eles cercavam as aldeias, eles aqui que eu falo são os bandeiras, tá? Eles cercavam as aldeias. Nisso que eles faziam isso, eles pegavam os senhores de engenho, no caso, né? Eles pegavam os índios e vendiam para os senhores de engenho, tá? E aí é onde eles tinham os índios, eles precisavam dos índios como escravo, no caso, porque os índios conheciam as matas, os índios conheciam muita coisa, conheciam o ciclo da água, conheciam os rios, as plantas que poderiam comer, as que não poderiam comer, né, as que serviam de remédio ou não, e eles, no caso, não tinham esse conhecimento. Então, houve a necessidade de pegar aí os índios para serem escravos. Mas o que aconteceu? Nisso, na época, tá, no Nordeste, houve um massacre, tá? Os índios, no caso, eles foram massacrados. Como assim? Os que não queriam ser escravizados, no caso, crianças e os mais novos eram massacrados, porque não resistiam à escravidão, né? Resistiam ao fato de serem vendidos, eles não queriam. E as crianças e velhos eram mortos na viagem, tá? Mas mesmo assim, os bandeiras conseguiram ter os índios para poder fazer a exploração do ouro, tá? Mas nessa exploração desse produto ouro, houve pontos positivos? Houve, teve pontos positivos, tá? Quais foram os pontos positivos? Eu destaquei aqui novos caminhos, né? Eles conseguiram, esses novos caminhos foi onde eles conseguiram ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Então eles conseguiram fazer isso. Depois, nas paradas que eles faziam, os bandeiras faziam, eles construíam ranchos. Esses ranchos, com o passar do tempo, né, a cada parada deles, a cada construção de ranchos, eles conseguiram formar cidades, tá? Então isso aí foram os pontos positivos, tá, da chegada da exploração do ouro. Houve o lado negativo, que houve muitas mortes, mas também houve o lado positivo aí, tá? E a mineração hoje, né, a mineração, aliás, no nosso país, foi bem
em Minas Gerais, que era um local de apreciação do ouro, Goiás e Mato Grosso, tá? Agora, naquela época, a facilidade de encontrar ouro era bem prático, bem fácil, tá? Eles utilizavam os índios para encontrar, era bem mais fácil. Hoje não, hoje já há uma diferença para se encontrar ouro, tá? Então eu acho que deu para vocês entenderem aí por que nós saímos do pau-brasil, a cana-de-açúcar e chegamos finalmente na parte do ouro. Tá bom, gente? Por hoje é só. Beijo!